O Vasco vence o Botafogo, faz com que o Cruzeiro vá para a 17ª colocação e o Internacional agora está a 5 pontos do Z4. Porém, tem algumas coisas interessantes que a gente tem que olhar na tabela para praticamente descartar qualquer possibilidade de descenso do nosso Colorado. Enquanto isso, hoje, no Conselho Deliberativo do clube, duas chapas vão para a disputa do sócio no 9 de dezembro. Roberto Melo e Alessandro Barcelos, com seus pares, devem disputar a eleição que talvez promete ser a mais acirrada dos últimos anos. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos atualizar as informações do Internacional aí, trabalhar algumas questõezinhas importantes que estão rolando lá nos corredores do Beira-Rio, né? Os famosos bastidores que a gente tem aqui do nosso clube, porque tá acabando a temporada, mas ainda vai ter muita água para rolar debaixo dessa ponte, principalmente por conta da eleição, né? O pleito colorado que define o novo conselho de gestão para os próximos 3 anos, talvez, inclusive, naquele que pode ser o último conselho de gestão, né, do clube. Enfim, tem muita coisa pra gente falar aqui nesse conteúdo, então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, cara. Muito obrigado, tá? 33.500, já passamos. E estamos indo naquela nossa meta de 35 mil lá em dezembro, beleza? Vamos lá, vamos falar primeiro do Campeonato Brasileiro? Vamos botar a tabela aqui do lado, ó. Vamos botar, eu venho mais pro lado aqui, a gente começa a falar sobre a tabela. O Vasco venceu o Botafogo e aí, a coisa complicou de vez. Porque assim, agora é o Cruzeiro que nós vencemos no final de semana, que agora é o 17º colocado. Ele tá com 37 pontos. E o Inter, então, tá 5 pontos na frente, com 42 em 11º. Só que, o que dá uma certa tranquilidade para o Internacional e até uma questão de tabela para a gente pegar e pensar? São 5 clubes que teriam de ganhar, além do Cruzeiro, mais o Internacional perder seus jogos. Então, vai ficando cada vez mais difícil, né, em termos não só matemáticos, mas principalmente de estatísticas. O Paulo Pires, da Bandeirantes, gênio, monstro das tabelas, né, e das estatísticas também, ele diz que mais 1 ponto o Internacional escapa de qualquer possibilidade de descenso. Ainda que outros matemáticos deem, né, 45, 46 como o grande número cabalístico, né? A gente pode olhar entre os candidatos ali que eles se enfrentam. Então é muito difícil todos pontuarem 3 pontos. Então ficam alguns pelo caminho. Então fica o Paulo Pires aí destacando essa questão. Lembrando, né? O Cuiabá é o 12º, Corinthians 13º, Santos, Bahia e aí o Vascão, né? O Vascão que colocou fogo no campeonato, né? Colocou fogo no campeonato, derrotou o Botafogo ainda está com um jogo a menos, mas está com o mesmo número de pontos do Palmeiras, tem o Grêmio também atrás, Flamengo também que pode, Red Bull Bragantino, então botou novamente fogo, né, no Campeonato Brasileiro e mais, né, só entre nós aqui, tá? Perguntamos, né, lá em Belo Horizonte para direção e tal, e vem cá, hein, se acontece de ter que dar uma facilitada, né, contra o Botafogo e tal, e aí a galera deu meio que uma risadinha, né? Então, aquela coisa, né? O Douglas Costa já falou que foi feito em 2009, né? Então, eu acho que não seria vergonha para ninguém, né? Claro, é uma vergonha a gente ter que pegar e abrir mão, né, de um jogo por conta, principalmente, de não estarmos nós lá buscando a liderança e o campeonato, né? Mas deixar e facilitar para o rival não é tão vergonha, não. Ó, hoje também tem o seguinte, cara. Hoje tem o primeiro turno da eleição do Internacional, tá? O que acontece? Os 2 candidatos, eles vão ao Conselho Deliberativo para buscar os seus votos e tentar ir ao pátio. Pelo contexto, pelas uniões, né, dos 2 grupos, os 2 vão atingir a cláusula de barreira, que é ali o númerozinho para conseguir ir para o pátio, tá? E aí não vai ter 85% de nenhuma nem outra, né? Por exemplo, se o Roberto Melo fizesse 85% do Conselho Deliberativo, não tinha segundo turno. Se o Alessandro Barcelos fizesse 85% do Conselho Deliberativo, também não teria segundo turno. A tendência
A tendência, inclusive, é que o Barcelos seja o líder, né? Que ele vença o primeiro turno, uma vez que a chapa dele tem mais conselheiros no grupo, né? Em termos de tamanho. Ele tem o apoio do povo do clube, mais o Convergência, também tem alguns grupos que são academia ali, que são um pouco menores e tal, que também tem o lado do Alessandro Barcelos e tem o lado do Movimento Intergrande, que tem outros 5 grupos, né, juntos com o Roberto Melo e companhia. Eu até tenho aqui os nomes, tá? A chapa 1 é o Alessandro Barcelos, atual presidente, né, já foi vice de futebol também, já foi vice de administração e de finanças do clube na gestão Marcelo Medeiros. Dalton Smith, que é um conselheiro do Alessandro Barcelos hoje, basicamente no clube, em termos de finança, em termos de até aquelas questões todas empresariais, né? Ele é um dos... Ele é um empresário que coordena, ele gere um dos grandes fundos de investimento aí do Brasil. O latino, né, o Evandro Morbach, que é do povo do clube, que vai ser também candidato a vice-presidente. O Vitor Grunberg, que hoje é o vice de administração do Internacional, e o Miguel Danino, que hoje é o diretor de torcidas do Internacional. Essa é a chapa, então, que busca a reeleição por mais 3 anos. Já o Roberto Melo, tem o Roberto Melo, né, claro. O Roberto Melo, vice de futebol, né, foi diretor de futebol, diretor das categorias de base, tem uma trajetória, enfim, dentro do clube. O Léo Centeno, que o último grande trabalho de destaque foi diretor de patrimônio da gestão do Marcelo Medeiros. A Luciana Gomes, que era do Movimento I9, deixou o Movimento I9 que apoia, inclusive, né, o Alessandro Barcelos, eu esqueci dele quando eu falei ele dos movimentos, deixou o I9 para concorrer também ao Conselho de Gestão na última gestão, né, na última eleição, com o José Aquino Flores de Camargo. Depois tem o Maurício Silva, que já foi secretário-geral da gestão Marcelo Medeiros, e o Guinter Spode, né, que é o último candidato à presidência do Movimento Intergrande. Entre tudo, né, ainda tem no dia 9 de dezembro, então, o pátio, a eleição escolhida pelos associados, e não só o Conselho de Gestão, mas a troca de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo. Dito isso, a grande, por enquanto, né, cara, tem muitas coisas que se pedem, né? Por exemplo, os colorados nas redes sociais, pelo menos os que vêm falar comigo, né, pedem propostas e querem saber sobre, até mesmo meia-culpas, né, dos 2 candidatos. O Melo, quando foi vice-presidente de futebol, que muitos dizem que não foi um bom vice-presidente, dizem, inclusive, né, que contratou muito mal, que fez com que a dívida do clube subisse muito, né? A gestão do Marcelo Medeiros, ele participando da gestão, muitas pessoas querem saber essa meia-culpa, né? A respeito desses erros que ele cometeu quando era vice de futebol. Da mesma forma, a meia-culpa do presidente Alessandro Barcelos, com esse discurso de ruptura, os 6 treinadores, algumas contratações também equivocadas, né? Baralhas, Jean Dias, só para ficar, né? Carlos Palacios, o próprio Paulo Vitor, né? Tem outros nomes aqui, claro que o Roberto Melo também tem, mas o grande tumulto que vai ser os amigos do investidor 1 dos amigos do investidor 2. E aí aqui a gente tem que conversar, porque olha só, o Delcir Sonda é o grande investidor do Roberto Melo, né? E do lado do Alessandro Barcelos, ele já tinha falado isso lá na eleição, né? Lá na semana passada, quando as 2 chapas apresentaram para o conselho o que eles pretendem, né? Ele já tinha dito que tinha um grupo de 4, 5 investidores para trazer dinheiro para o clube agora em 2024. Aí a questão que fica, né? Por que o Alessandro Barcelos, que antes não era favorável a investidores, tem investidores agora na reta final de eleição? Daí eu fiz essa pergunta para ele lá em Belo Horizonte. Tá? E ele me disse o seguinte: cara, nós tentamos vários investidores, só que eles não queriam investir no clube. Alguns por conta do modelo que a gente queria, porque a gente não abriu mão de diversas questões, por exemplo, para ser bom para o clube. Outros porque tinha a pandemia, que ainda não estavam tão bem, né? Se for lembrar, ele assume 2021, né? 2022, ali naquele finalzinho também de pandemia. Então, tinha muita gente que não estava tão seguro para investir, isso e aquilo. E aí a grande polêmica, né? Eu já fui no Delcir Sonda, por exemplo. E aí eu questionei ele.
Eu questionei ele, mas o pessoal mais ligado ao Sonda, eles te chamam de mentiroso, dizendo que tu nunca procurou. E aí ele fala, eu procurei 3 vezes o Sonda. Em nenhum momento ele deixou de me atender, em nenhum momento ele disse que ele não poderia, que ele não queria investir no clube comigo, mas ele dizia que não podia no determinado momento porque tinha problemas familiares, problemas também das empresas dele, que ele estava gerenciando e gerindo para sair, né? Ele vendeu os supermercados e tal. Então, assim, ele chegou a conversar até mesmo, segundo o Alessandro Barcelos, sobre jogadores com o Delcir Sonda. Então, até mesmo esse papo até veio numa questão quando veio à tona o Vitor Roque, né? Que todo mundo diz que ele foi oferecido para o Inter, só que foi oferecido para o Inter, segundo o Alessandro Barcelos, por 26 milhões de reais na bucha. O Inter não tinha 26 milhões de reais para dar no momento. Então, é um dos motivos também que ele foi procurar investidores, mas não tinha tempo, né? Não era tempo hábil, porque o Atlético estava praticamente pegando, era nas últimas 24 horas ali. Então, essa polêmica de investidores vai ser, talvez, a grande plataforma de governo dos dois. Eu gostaria de ouvir mais propostas, quanto ao CT, quanto à base como um todo, que tipo de time a gente quer, que tipo de treinador a gente quer, porque tava todo mundo... eu vou ficar com o Kudê, eu não vou ficar com o Kudê, porque era na moda, né? Tava bom ficar com o Kudê. Agora tá todo mundo batendo no Kudê, porque ele perdeu 2 jogos, porque ele desclassificou na Libertadores, porque o Grenal ele ganhou, mas agora ele mexe mal, ele tirou Alan Patrick. Então, eu queria um pouquinho mais do que simplesmente vou trazer investidor para botar dinheiro no clube e o clube vai fazer um timaço. Eu acho que isso aí é muito pão e circo para uma torcida tão grande, né, e tão imensa quanto a Internacional. Beleza? Se tu chegou até aqui, meu parceiro, te agradeço demais. Não te esquece, a Pesto Comunicação pode te ajudar a elevar a tua marca de patamar. Fala com eles, está aqui na descrição do vídeo, que tem descontinho sempre, tá? Tanto aqui pro meu canal, quanto com a galera do Vozes do Gigante, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau!